isso. Você acha isso? O que eu ganho com isso? Seria pra se vingar de mim. Por eu ter mentido. E João questiona a lealdade de Carmo. 8 da noite, na TV Brasil. Cultura e toda a diversidade em forma de conteúdo. Bem-vindos à nossa TV Brasil. Segunda, no Brasil visto de cima. A Serra dos Carajás. Das entranhas das serras surgem as mais puras e valiosas jazidas de minério de ferro do mundo. 6 da tarde. Não recomendado para menores de 12 anos. Boa noite, esse é o Brasil no Mundo. Eu sou Cristina Serra e todos os domingos estou aqui na TV Brasil, junto com Jamil Chad e Ian Boechat, debatendo as principais notícias internacionais da semana. Hoje faremos um programa especial inteiramente dedicado ao ataque dos Estados Unidos à Venezuela. Vamos chamar então aqui os nossos parceiros de Genebra, Jamil Chad. Boa noite, Jamil. Boa noite, Cris. Boa noite, Ian. Boa noite, Juliane. Boa noite a todos que nos assistem neste fim de semana extremamente importante para a história da América Latina. E em São Paulo, Ian Boechat. Boa noite, Ian. Boa noite, Cris. Boa noite, Jamil. Boa noite, Juliane. E, sem dúvida, esse é um final de semana histórico, não só para a América do Sul, mas para toda a América Latina. E nós recebemos nessa noite a economista Juliane Furno, que é doutora em Ciências Econômicas pela Unicamp, professora da Universidade Federal Fluminense e especialista em políticas públicas voltadas para o setor de petróleo e gás. Boa noite, Juliane. Um prazer receber você aqui. Boa noite, Cristina. Boa noite, Ian. Boa noite, Jamil. Uma alegria poder conversar com você sobre um tema tão candente, importante e com impactos substanciais para a nova ordem que se avizinha. E justamente antes da gente começar o nosso debate, esse é um acontecimento histórico de grandes proporções, grandes impactos, e a gente precisa começar falando algumas coisas sobre o que aconteceu, o que está acontecendo nesse momento. A invasão da Venezuela pelos Estados Unidos é uma intervenção brutal contra um país soberano que deve ser repudiada com firmeza por todos os que defendem o respeito entre as nações e a autodeterminação dos povos. Ao violar a soberania venezuelana, os Estados Unidos inauguraram uma era de beligerância na região até então considerada uma zona de paz e estabilidade no mundo. Independentemente do resultado da última eleição na Venezuela ter sido amplamente contestado, a captura de Nicolás Maduro e de sua esposa é uma ação ilegal e repulsiva. Nunca na história da América do Sul os Estados Unidos foram tão longe. O objetivo explícito de se apossar das reservas de petróleo do país é um ato de usurpação e demonstra o desejo de subjugar todos os que se opuserem ao caráter imperialista do governo de Donald Trump. O mundo está diante de um retrocesso civilizacional. Os que têm compromisso real com a paz precisam coordenar o melhor dos seus esforços com coragem e lucidez para impedir a vigência da lei do mais forte. Ao povo venezuelano, nossa irrestrita solidariedade. Juliane, parece muito claro que nós estamos vendo uma edição revista e atualizada do imperialismo, mais agressivo, mais escancarado, né, sem subterfúgios de estar levando a democracia para um outro país, né? Como você avalia esse imperialismo, essa edição, digamos assim, atualizada do imperialismo por Donald Trump? Eu escrevi um livro em 2023 chamado Imperialismo, uma introdução econômica, e o objetivo, quando eu escrevi esse livro, era
que o termo imperialismo ele reaparecesse como uma categoria importante de análise do capitalismo. E eu advogava que o imperialismo, embora tenha se modificado em relação à sua fase original, ele ainda seguia sendo imperialismo. Então, o imperialismo, essa força política que alguns países detêm de dominar politicamente, culturalmente, economicamente os países periféricos, comporta diferentes formas. Uma forma mais clássica, que a gente vê desde a virada do século XIX para o século XX, que foram as invasões, as anexações territoriais, a colonização, a divisão, principalmente da África. Depois passou por uma outra fase pós-Segunda Guerra Mundial, né, dos movimentos de libertação desses países ex-colônia, e passa por uma etapa a partir da década de 80, que é o imperialismo mais silencioso. Não deixa de ser imperialismo, segue sendo um instrumento de excedente da riqueza e do trabalho dos países do sul global, mas agora podendo se movimentar através de instrumentos próprios do mercado. O que o Donald Trump nos apresenta é um retorno, vamos dizer, a essa fase clássica do imperialismo, em que o uso da força física, do poderio bélico, a apropriação dos recursos naturais, agora, mais do que isso, também sob um discurso, uma tentativa de desestabilização de uma experiência de características revolucionárias, né, com todos os seus limites, mas que era uma experiência de oposição, de caráter anti-imperialista, demonstra um pouco esse retorno a esses instrumentos, vamos dizer, clássicos do imperialismo, principalmente o uso da força militar e a apropriação dos recursos naturais. Então, acho que é isso que a gente está vivenciando, né? E, Jamil, aproveitando aqui o gancho da Juliane, uma operação do ponto de vista militar, muito bem coordenada, muito rápida, com elemento surpresa, e que deixa no ar, talvez, né, pela maneira como foi executada, né, com a captura de Nicolás Maduro dentro, né, de uma instalação supostamente bem protegida, até a possibilidade de uma cooperação de elementos do regime, enfim. Como é que você analisa a operação militar em si? Cris, olha, antes de mais nada, essa é uma operação que, obviamente, foi planejada por muito tempo. Nós tivemos, pela primeira vez, o governo americano anunciando, já em 2025, que tinha dado o sinal verde para que a CIA atuasse dentro da Venezuela, ou seja, algo absolutamente inusitado, você anunciar que uma operação secreta estava sendo planejada. Nós tivemos no sábado, na coletiva de imprensa do governo americano, um detalhamento muito grande de como foi feita essa operação, com absolutamente um número impressionante de instrumentos, basicamente de aviões, de helicópteros, o que mostra a prioridade que o governo americano deu para este caso específico da Venezuela. Por que tanta atenção à Venezuela? Não era pela democracia, não era pelo narcotráfico, supostamente lutar contra o narcotráfico. Existiam pelo menos dois elementos fundamentais nessa história. O primeiro deles, e o que a Juliane trouxe é absolutamente correto, a questão, obviamente, dos recursos naturais. Tão importante quanto a operação militar foi a coletiva de imprensa. Por quê? Porque a coletiva de imprensa tirou todo aquele teatro, né, de que não, nós estamos, na verdade, lutando contra armas químicas ou contra algum governo que desrespeita os direitos humanos. Não, nada disso foi citado. Donald Trump foi direto ao ponto. Queremos o petróleo, esse é o nosso objetivo. Então, esse é um ponto fundamental dessa história. O segundo é que isso não era um alerta apenas a quem ficou na Venezuela, aqueles... a Delcy Rodrigues, já falaremos sobre ela sem dúvida nenhuma, e o grupo basicamente chavista que se mantém no poder. Não é um alerta apenas a eles, é um alerta à América Latina inteirinha, justamente sobre o que pode acontecer se você ousar optar pela autonomia. Então, isso tudo ficou muito claro, tanto na coletiva de imprensa, e você perguntou da operação militar, uma operação militar que tinha muito em jogo, mas, acima de tudo, mandar esses dois recados. Um recado de que, sim, são os recursos naturais que importam, e dois, o recado é para a América Latina inteira.
Você tem toda a razão, Jamil. De fato, foi uma operação anunciada, mas aqui mesmo no programa a gente várias vezes conversou sobre isso e a gente achava, não, mas é um jogo de pressão que pode levar a uma mudança do regime interna, eles mesmos podem chegar a alguma solução que evite a ação militar. E aí eu falei elemento surpresa, mas é uma contradição de fato, porque foi anunciado, né? O elemento surpresa é porque, enfim, aconteceu no momento ali, né, na virada do ano, enfim, mas tem a história das agressões americanas mostra que justamente essas viradas de ano, enfim, os Estados Unidos aproveitam para fazer operações desse tipo. Mas, enfim, Ian, eu queria aprofundar um pouco mais com você, que você ainda analisasse elementos dessa operação militar. Eu sei que você está querendo muito falar do que é a Venezuela agora, nesse minuto. A gente precisa analisar isso. Mas eu acho que a gente ainda precisa entender melhor essa operação militar. Eu acho que ainda tem elementos aí, né, que a gente precisa entender melhor, porque, assim, muito rapidamente, Ian, por que eu estou insistindo nesse ponto? Eu lembrei da operação dos Estados Unidos para capturar o Osama Bin Laden, como eles fizeram alguns anos atrás em Abbottabad, né, no Paquistão. Era uma outra situação. O Bin Laden estava lá numa casa, meio que, né, não tinha um esquema de proteção, como a gente vê, ou achava que tinha, na Venezuela. É muito mais difícil você fazer uma operação desse tipo com um presidente protegido, né, dentro do seu país, nas suas instalações. E, aparentemente, foi uma operação rápida, fácil, enfim, eficiente, como ele tentou destacar na entrevista o tempo todo, né? Enfim, desculpa a longa introdução, mas eu queria que você analisasse, sabe, do ponto de vista dessa aparente facilidade da operação. Cris, acho que foi uma operação realmente surpreendente dos Estados Unidos, uma operação muito bem executada, obviamente uma operação que teve muito tempo de preparação. Eles construíram uma maquete, não, uma casa, como a que ele estava ficando, para treinar. Os Delta Force treinaram nessa casa que foi construída, replicando exatamente a casa onde Maduro estaria dormindo. Mas o que mais me impressiona foi a fragilidade das forças venezuelanas, sabe? A Venezuela tem sistemas de defesa antiaérea muito, muito modernos, sistemas de defesa antiaérea russos, S-300, que são realmente muito eficazes contra a penetração aérea no seu espaço, né? Nada disso foi utilizado, não foi disparado um míssil sequer. Os americanos entraram dentro de um quartel militar, conseguiram neutralizar todas as forças que estavam protegendo Maduro. Comenta-se que boa parte delas eram de cubanos. 40 pessoas morreram, outras 100 estão no hospital. Foi realmente uma operação impressionante e mostrou como os Estados Unidos têm capacidade de projetar o seu poder na sua área de influência, né? Eu acho que, como o Jamil falou, é uma lição para toda a América Latina. Agora, o que é mais interessante é que essa operação toda não alterou em nada o regime venezuelano. O núcleo duro do chavismo ou do madurismo permanece no poder. A Delcy Rodrigues é uma mulher ligada ao chavismo desde o começo do chavismo. Você tem aí Diosdado Cabello, você tem Padrino Lopes, todos eles estão no poder. E eu acredito que não há duas opções que tenham sido escolhidas, entendeu? Ou eles conseguiram fazer um acordo muito gigantesco com os militares, com os 2.000 generais, ou eles atacaram, tiraram o Maduro e não sabem o que fazer amanhã, entendeu? Acho que nas próximas semanas a gente vai ter uma ideia se os Estados Unidos, de fato, planejaram alguma coisa para o dia depois, né? Mas, por enquanto, está cheirando muito Iraque isso, viu? Entendi. Esse day after, né? Essa é a preocupação. Quer dizer, houve a operação, tiraram Maduro. E o que vem depois, Juliane? E o que essa incerteza pode provocar em termos de instabilidade econômica? Porque, afinal de contas, você tem um país que é produtor de petróleo, ainda que com dificuldades, enfim, por causa da sua infraestrutura e tudo mais. Mas do ponto de vista econômico agora, o que se pode esperar como impactos, né?
nessa situação de incerteza? Não se sabe, vai continuar um governo chavista, fez acordo com os Estados Unidos, não fez? Vão entrar as companhias petrolíferas dos Estados Unidos? Trump deixou isso bem claro na coletiva, que vão entrar e vão explorar o petróleo venezuelano. Enfim, que cenário que a gente pode ter aí, ou impactos do ponto de vista econômico? Eu não acredito que os Estados Unidos tenham construído tamanha operação para tirarem o Maduro e garantir ou não intervir sobre a continuidade do governo chavista. Eu acho que o Maduro ele é uma peça. O Maduro é o representante constitucional, institucional de um movimento muito maior, que é o bolivarianismo, o chavismo e todos os princípios que regem esse grande movimento de massas, né? Então, eu acho que deve vir agora uma disputa com características ou que, né, possa caminhar para uma guerra civil, porque a Venezuela tem uma grande coesão política e ideológica. O chavismo é um movimento de massas, tem pelo menos, se não me engano, 1 milhão de milicianos, né, de cidadãos com treinamento militar dispostos a defender a constitucionalidade e a soberania venezuelana, e isso tem muitos impactos econômicos. A Venezuela já passa por uma grande instabilidade econômica, né? Tanto pela flutuação do preço do barril do petróleo, mas, sobretudo, pelas sanções internacionais e o sequestro das reservas internacionais venezuelanas nos Estados Unidos. E eu acho que um processo como esse agrava a instabilidade econômica, paralisa ainda mais a atividade econômica, né? Veja, tem vários relatos de venezuelanos atestando que Caracas está uma cidade fantasma, então o comércio não abre, a atividade econômica por excelência não se realiza, e isso pode levar a mais impactos em uma economia que vinha crescendo, mas que tem uma base fragilizada, tanto pelo rentismo petroleiro, mas, sobretudo, pelas sanções internacionais. Acho que tem 2 pontos aí muito importantes. Ian, então, a Juliane rápido, traz... acho que a gente... Pode seguir. Só um comentário rápido, que a Juliane estava falando sobre a cidade estar vazia. De fato, a cidade está vazia, muito calma, mas foi sábado e hoje é domingo, né? A gente precisa ver o que vai acontecer amanhã, quando as lojas vão reabrir, quando a cidade vai voltar a viver, né? Domingo em Caracas é mais ou menos isso mesmo, a cidade fica vazia, não tem muita gente na rua, todo mundo descansando. Eu acho que a partir de amanhã a gente vai conseguir ter uma ideia de como está o clima no país de fato, né? Só queria aproveitar também uma coisa que a Juliane trouxe. Vou passar então para o Jamil. Esse cenário de uma potencial guerra civil, Jamil, isso está no radar de alguns países? Você conversou com vários, enfim, diplomatas esse final de semana. Esse é um cenário levado em conta? É uma possibilidade? Ou não? Ou estamos diante de uma transição negociada de poder? Então, Cris, essa é a grande questão. Quando a ação foi realizada, na verdade foi planejada, e o Ian tem toda a razão em citar essa questão do Iraque, mais especificamente, o que nós temos, é claro, a preocupação em relação ao dia seguinte. O dia seguinte poderia ser, essa seria a ameaça, de um vácuo no poder. E um vácuo no poder significaria, sem dúvida nenhuma, um choque entre os diferentes movimentos, entre os diferentes grupos dentro da própria Venezuela e, eventualmente, dentro do próprio exército. Então, a opção inicial do governo americano foi a de apostar em Delcy Rodrigues. Apostar com muitas exigências. Ou seja, hoje mesmo, neste domingo, Donald Trump disse que se ela não fizer a coisa certa, sem dúvida haverá uma nova ofensiva americana e que ela sofrerá ainda mais do que Maduro. Essas foram as palavras de Donald Trump neste domingo. Ou seja, o início de uma aposta nessa estrutura. Nessa estrutura por quê? Porque eles sabem que eles não podem gerar um vácuo no poder. Caso contrário, nós teremos sim o que o Ian acabou de citar, um Iraque, né? Então, sem dúvida nenhuma... perceber que claramente não há fratura do regime nesse momento. Toda a demonstração é de que o regime está coeso, está tudo funcionando, as fronteiras estão abertas, os aeroportos domésticos estão funcionando, o controle das estradas, em Caracas uma paz, não houve um caracaço como em 89. Enfim, se a aposta do Trump é de que a Delcy Rodrigues vai ser uma parceira para que a Venezuela se torne um país subjugado aos Estados Unidos, ele pode estar errando muito no cálculo, né? Ou talvez haja um grande acordo que a gente não sabe.
Pode ser que ele tenha feito um grande acordo com esse núcleo duro do chavismo, mas não sei, viu? A minha impressão é de que há uma avaliação muito ruim dos Estados Unidos em acreditar que a Delcy Rodrigues, que o Cabedio, que o Padrinho Lopes vão simplesmente entregar as reservas de petróleo para os Estados Unidos e que está tudo bem, leva aí, está tudo bem, não tem problema, a gente ficou aqui 20 anos, 25 anos aqui, mas leva lá. Eu acho que as coisas não são bem assim, sabe? Eu concordo contigo, só quero completar dizendo que, claro, em relação ao vácuo, o vácuo seria muito maior se houvesse uma tentativa de desmontar o chavismo inteiro, basicamente, do poder. Aí sim criaria-se, pelo menos a avaliação que eu vi, um risco de que, claro, esse vácuo fosse mais, basicamente, desestabilizador de uma forma completa. Não por acaso, e essa talvez tenha sido uma das grandes notícias do dia de ontem, do sábado, foi quando Donald Trump descarta, pelo menos inicialmente, Maria Corina Machado. Ou seja, ele diz que ele basicamente coloca ela de lado. A gente precisa encerrar o bloco. Não tem. Meus colegas, a gente precisa encerrar esse bloco, a gente continua daqui a pouco. Agora a gente vai fazer uma pausa rápida e no próximo bloco voltamos com o Brasil no Mundo. Ela foi estudar arte numa pequena cidade francesa. Longe da família e do namorado, tem um encontro com a solidão. O que é real? O que é fantasia? A misteriosa morte de Pérola. Hoje, 11h30 da noite. Lugares incríveis e aventuras de tirar o fôlego. Nosso objetivo é chegar aos pontos mais especiais do Brasil. Natureza e esportes radicais. Expedições. O que prevalece na história é esse cristianismo constantiniano. Né? Poderoso, amalgamado com as forças políticas, de Estado, com o exército, da força, da imposição. Pastor da Igreja Batista e mestre em ciências da religião, Ed Renekiewicz não tem medo de questionar as verdades absolutas que o mundo evangélico tenta sustentar. Terça, 11 da noite, Dando a Real comigo, Leandro Demore, aqui na TV Brasil, a tela da gente. Eu acho que existem identidades brasileiras. O que faz a nossa identidade, ela é múltipla. Um lugar para celebrar quem somos. Quem sou eu? Eu sou poesia. Como eu me defino? Eu sou imenso. Eu sou Cafusa, eu sou mulher. E tudo que nos conecta. Que a gente não é indivíduo sozinho, isolado. Sempre está em contexto com o seu entorno cultural. A alegria é imensa de fazer parte dessa família. Tem caminho maior, melhor, mais efetivo para a aprendizagem do que a rota do afeto. E a arte mobiliza o afeto. Meu avô sempre dizia que não era pra gente deixar a arte morrer, sempre era para dar continuidade. Dança. A música, artes plásticas, a fotografia, o cinema. Vamos ver disso tudo? Aqui na TV Brasil, a tela da gente. Colapso, ruína de um sistema. Eu era calmo. Pra mim, você parece calmo. Você consegue me explicar por que eles te deram um diagnóstico de esquizofrenia catatônica? Diminuição da atividade cerebral em decorrência de doença, cansaço ou transtornos mentais. Uma série sobre atingir o limite. Colapso, toda sexta, 11 da noite. O Brasil no Mundo está de volta, hoje contando com a presença da economista Juliane Furno. E a gente estava aqui agora há pouco, né, Juliane, conversando sobre a situação da Venezuela agora, no dia seguinte, né? Que governo é esse? Quem é que está no comando da Venezuela? E o fator Maria Corina Machado, enfim, líder da oposição, que o Trump descartou
claramente na entrevista coletiva que ele deu. O Jamil estava falando sobre isso, o Ian também. Aí eu tive que interromper, Jamil. Então, por favor, segue aí com a sua análise. Só para completar rapidamente, Cris, de fato, Donald Trump descarta, e foi essa talvez uma das grandes surpresas da coletiva de imprensa, surpresa inclusive para as congressistas e congressistas republicanos da Flórida, que tinham muita aposta justamente em Maria Corina Machado, e ela, obviamente, ficou numa espécie de limbo. E, curiosamente, tentou ser resgatada desse limbo, não pelos americanos, não pelos republicanos, mas pelos europeus, e aí principalmente na voz de Emmanuel Macron, presidente da França, que de repente tentou ressuscitar Maria Corina Machado como uma opção legítima para governar a Venezuela. Claro, e aí foi interpretado como uma tentativa justamente dos europeus de impedir o que era o óbvio, a doutrina Monroe sendo adotada pelo próprio Donald Trump, ou seja, América para os americanos sem a participação europeia. Nessa tentativa de voltar a ter algum tipo de influência, os europeus viram justamente na oposição uma espécie de alternativa, olha, vamos ajudá-los a voltar ao poder ou a ir ao poder, e aí teríamos algum tipo de aliança entre nós e a oposição venezuelana. Enfim, absolutamente ilusório, na minha opinião, pelo menos. Não sei o que o Ian pensa disso. Ian, você estava falando da coesão, né, do regime. Não, eu acho que a Maria Corina foi descartada porque, de fato, a Maria Corina não tem uma liderança popular como se fez acreditar. Ela venceu as eleições, isso é verdade. Essas eleições foram fraudadas, talvez a primeira eleição desde que Chávez chegou ao poder que foi fraudada nas urnas. Todas as outras eu acho que houve uma vitória deles, apesar de fazer voto de cabresto e tudo isso. Mas a oposição venezuelana foi toda embora para Miami, para Madrid, ou os que ficaram mais pobres estão aqui no Brasil, estão na Colômbia, estão no Chile. Não tem mais oposição na Venezuela e essa oposição não está armada. Por isso, Maria Corina foi descartada dessa maneira. Ela não tem poder para negociar com a Delcy Rodrigues ou com Diosdado Cabello. Não tem. Ela não tem essas pontes, não foram construídas por ela, né? E o que os Estados Unidos estão procurando é exatamente criar essas pontes, né? Por mais paradoxal que seja, por mais estranho que seja, os Estados Unidos querem o status quo. A verdade é essa, vão manter o status quo desde que possam ter acesso ao petróleo, né? E isso, Juliane, o precedente do Iraque é muito importante, porque os Estados Unidos foram para lá achando, claro, que tomariam conta da situação muito rapidamente, instalariam lá um governo, enfim, eles davam um nome para o governo que instalaram lá na época, e que as empresas petrolíferas, então, iriam para lá para explorar os recursos e tudo mais. Só que devido à instabilidade criada lá, ou seja, os Estados Unidos enfrentaram uma resistência grande por muito tempo, tendo que conquistar muitas vezes rua por rua em algumas cidades. Enfim, um clima tamanho de instabilidade que as empresas petrolíferas não se instalaram de fato, né? É claro, a gente está falando da situação da Venezuela num ambiente ainda de muita incerteza sobre o que de fato vai acontecer e que cenário vai se consolidar. Mas, ou seja, nenhum negócio se estabelece num ambiente de tamanha instabilidade política. Eu queria aproveitar a tua formação econômica, né, para falar também dos impactos dessa situação toda, não só na questão do petróleo, mas da economia do país. As pessoas estão lá, precisam viver, precisam se abastecer, né? Enfim, a vida segue, ainda que diante de um ambiente de tanta tensão, né? De uma maneira geral, o que a gente pode esperar de outros impactos econômicos na Venezuela? Bom, eu repito que eu acho que a ofensiva dos Estados Unidos sobre a Venezuela não tem só relação, ainda que seja sobretudo isso, mas não tem só relação com a apropriação das reservas petrolíferas. Eu acho que é uma ofensiva contra um processo político de marcada característica anti-imperialista, que se arroga a construção de um socialismo no século XXI. Então, tem um movimento de contestação, inclusive anticapitalista, que eu acho que a neutralização desse tipo de experiência é muito importante, inclusive, né, para a reconfiguração política da América do Sul. Então, eu não acredito que os Estados Unidos tenham construído essa operação para tentar uma saída negociada com a Delcy Rodrigues,
que é, né, alguém criada no chavismo, uma família tradicional chavista. E sobre os impactos econômicos, eu acho que eles são demasiados. Quer dizer, um país em disputa, uma disputa, inclusive com contornos violentos, né, como a gente já viu em vários momentos recentes da Venezuela, isso torna o ambiente muito mais instável. Em economia, o que move o investimento privado é a estabilidade, né? Ou o que dificulta o investimento é a incerteza. E isso é uma marca, com certeza, de um país que tem uma direita fragmentada, tanto é que as eleições passadas a direita se apresentou em 10 candidaturas distintas, então, como o Ian falou, não tem uma coesão, né? O Edmundo Rodrigues, a liderança da maior oposição, não tinha um apelo popular, não é uma liderança popular, e tem um chavismo que tem ainda uma unidade e uma característica de forjar enfrentamento. Então, não vai ser um passeio no parque, ainda que o potencial bélico dos Estados Unidos seja muito superior. Eu acho que a resistência política, e que já está se manifestando, porque as manifestações já começaram, né, levando em consideração que é dia 4 de janeiro, né, e toda a dificuldade desse período de festas, mas eu acho que vai vir muita instabilidade, muita luta política, e eu acho que isso, com certeza, vai impedir o sucesso das empresas petrolíferas americanas. Jamil, a situação agora específica do presidente Nicolás Maduro, né, que foi levado para os Estados Unidos, ele e a esposa dele, enfim, sob essa acusação de narcoterrorismo, que é uma acusação que os Estados Unidos não provam, em geral, já fizeram a outros dirigentes e, enfim, está aí para ser provado, né? Carente de elementos para que isso seja provado, enfim. Como vai ficar a situação? Ele vai enfrentar um processo nos Estados Unidos, né? Já está em Nova York para isso. O que pode acontecer com Nicolás Maduro e sua esposa daqui para frente? Cris, vou dividir essa resposta em duas partes. A primeira, a parte, vamos dizer assim, oficial. O que é que vai acontecer? Quais são os próximos passos? Então, Nicolás Maduro chegou, sim, em Nova York. Por que em Nova York? Porque justamente o escritório da DEA fica nessa jurisdição. Então, portanto, a Corte de Nova York é que lida com esses casos, não é por acaso que é em Nova York. Ele chega em Nova York e enfrenta, basicamente, esse processo judicial. Processo judicial que já vem rolando alguns anos. O indiciamento, por exemplo, já é de 2020, são 28 páginas, pelo menos a parte pública desse indiciamento, e a tentativa ali é de justamente montar um caso contra Nicolás Maduro e outras pessoas também do chavismo, mas principalmente Nicolás Maduro, e a relação dele ao emprestar ou facilitar portos e aeroportos dentro da Venezuela, supostamente, estou aqui falando, obviamente, o que é a versão oficial do caso, oferecendo esses portos e aeroportos como locais de trânsito para uma triangulação de drogas, de cocaína, principalmente, que viria da Colômbia, para os Estados Unidos, passando ainda por Honduras. Esse é basicamente o indiciamento. Então, o narcoterrorismo aparece nesse processo e aí é ligado, obviamente, às forças revolucionárias armadas da Colômbia, as Farc, obviamente ali tudo montado de uma forma pela qual o governo americano, a justiça americana, então indicia Nicolás Maduro, inclusive com valores, dizendo que ele recebeu $5 milhões numa das transações para permitir o uso, portanto, do país. Isso desde o momento em que ele era chanceler, ministro das Relações Exteriores de Hugo Chávez. Então, esse é o processo oficial. Não estou aqui defendendo o processo, estou dizendo, obviamente, o que está nesse indiciamento de 28 páginas. Nesse processo, ele então se apresenta diante de uma corte e supostamente terá um processo justo e transparente. Eu fico imaginando, e a Juliane pode me ajudar nessa, você imagina então um tribunal americano então inocentando Nicolás Maduro e dizendo, olha, perdão, foi um erro. Nós fizemos aqui um processo, um erro, ele é inocente, por favor, devolva ele para a Venezuela como presidente. Obviamente, isso não vai acontecer, né? Obviamente, isso aqui faz parte de um enorme teatro. Agora, essa é a primeira parte da resposta. A segunda parte da resposta é o que significa todo esse trajeto dele até os Estados Unidos. Aquelas imagens que foram postadas, não por alguma
algum soldado que vazou a imagem ou algum fotógrafo irresponsável que fez a foto e mandou para as agências. Não, uma foto postada pelo presidente dos Estados Unidos com um objetivo muito claro: humilhar. Esse é o processo que vem sendo construído neste momento, essa ida dele para Nova York. Você pode discordar, concordar com os relatos das comissões da ONU que apontam para crimes cometidos por Nicolás Maduro. Tudo isso a gente pode considerar. Agora, o que existe é uma tentativa deliberada de, obviamente, humilhar o personagem e mandar, insisto, um recado a todos os outros líderes latino-americanos: olha só o destino que está reservado a vocês, caso não se dobrem aos nossos interesses. Ian, você estava falando há pouco ainda da coesão do regime e você trouxe relatos, tem relatos de pessoas que estão lá e dizendo do que estão vendo nas ruas e que aparentemente tudo está uma situação de calma, digamos assim, né? Mas isso pode ser uma sensação enganosa também, porque pode ser a calma, né, antes da tempestade, né? Uma situação de violência, né, de caos no país não está descartada, porque exatamente não se sabe ainda quem, de fato, né, ficará no comando. Enfim, a gente ainda precisa entender esse processo. Então, quais são esses relatos que você traz de presença militar, ou melhor dizendo, ausência militar nas ruas? Cris, eu só queria fazer um comentário sobre o que o Jamil falou, das cenas do Maduro. Eu não consigo esquecer, Jamil, dos detalhes, enfim, dos relatos de quando o Júlio César cruza o Rubicão e vai até Roma e traz com ele o símbolo da sua grande vitória na Gália, que é um cara de nome estranho, Vercingetorix, que deu início, que inspirou o Obelix e toda aquela história. Ele desfila pelas ruas de Roma com ele nu e, ao final, o mata, estrangulado ali. Esse foi o grande sinal de vitória e de poder militar que Júlio César deu a Roma ao cruzar o Rubicão e chegar até lá. Então, essas cenas do Maduro me lembram muito isso. Cris, por outro lado, eu acho que o regime Maduro estava muito enfraquecido desde há muito tempo, né? A experiência venezuelana é, sem dúvida, uma experiência fracassada, por mais boa vontade que a gente possa ter com a tentativa do chavismo na Venezuela. 30% da população deixou o país, entende? Eu viajei para a Venezuela muitas vezes, pelo menos umas 10 vezes, e viajei muito para zonas de guerra também, Iraque, Síria, Afeganistão. Eu vou te dizer com absoluta certeza, eu nunca vi tanto sofrimento com os meus olhos quanto eu vi na Venezuela. A gente não pode esquecer as sanções também, né? A gente não pode esquecer o processo de sanções. Essas sanções não significavam isso. O que aconteceu é que a Venezuela não tinha mais dinheiro. Como a Juliane falou no início, o chavismo arrecadou muito com petróleo, trabalhou muito com petróleo acima de $100, e não houve nenhum tipo de reserva para os momentos ruins, né? O Chávez distribuiu renda, é verdade, para uma população que nunca tinha tido renda do petróleo, que as elites venezuelanas sempre conservaram a riqueza para eles, mas ao fazer isso, ao mesmo tempo, ele não criou a possibilidade de que a Venezuela pudesse enfrentar uma crise como essa, né? Foi um erro estratégico muito grande. As missões e vendas são muito boas, os taxistas podiam comprar carros, você viajava, recebia $2.000 para poder gastar, a um câmbio muito, muito favorável. Mas, assim, ele não conseguiu criar nenhuma condição para que a Venezuela vivesse com um petróleo a $40, como foi em 2016, certo, ou $20 em 2020, entende? Então, as sanções não necessariamente, claro, elas contribuem, mas não necessariamente são elas os responsáveis pelo fracasso venezuelano, sabe? Não, entendo, mas eu queria só que você atualizasse para a gente esse momento agora, né? Essa situação de por que a gente não vê forças policiais, enfim, por que todo o aparato venezuelano, militar venezuelano, não se manifesta, não está nas ruas. Seria natural. Cris, eu acho que tem dois pontos aí. Nem os moradores de Caracas ou da Venezuela que votaram massivamente contra esse regime foram para as ruas, e nem os militares foram para as ruas, e nem os apoiadores de Maduro foram para as ruas por medo. Acho que medo, insegurança. Ninguém sabe o que vai acontecer na Venezuela. Está tudo... Como assim o Maduro foi embora e ficou todo mundo? Para os venezuelanos isso não faz muito sentido, entende? Que mudança de regime é essa que o Trump quer aqui na Venezuela? Mas vai deixar
o núcleo duro do chavismo vai ficar aqui. Eu acho que está todo mundo com muito medo. As ruas estão vazias hoje, a gente tem que ver o que vai acontecer amanhã, segunda-feira, quando o comércio voltar, mas está todo mundo com medo e todo mundo com uma incerteza muito grande. O que vai acontecer com esse país agora? Vai ser a Delcy que vai coordenar tudo? Uhum. Bom, Júlio, você esteve na Venezuela, você acompanhou vários projetos sociais, enfim, em curso lá. Isso pode dar algum tipo de... Quer dizer, o que acontece agora, por exemplo? Você estava falando de projetos para idosos que são organizados como espécie de células, enfim. O que acontece com isso enquanto o país vive essa situação? Bom, eu queria dialogar um pouco com o Ian também e já te respondo. O chavismo, o governo Chaves, ele teve esse elemento paradoxal. Então, ao mesmo tempo que foi um governo que é reconhecido como um governo muito importante, né, como um governo que consolida uma experiência revolucionária de distribuição de renda, de produção, criação de programas sociais, de estatização do setor de óleo e gás, né, por onde sangrava, vamos dizer, os recursos estratégicos venezuelanos, o Chaves ele não criou as condições econômicas para a diversificação produtiva daquele país. Então, foi uma experiência muito importante, mas que quem sofreu as consequências de um país que se manteve como um país rentista petroleiro foi o governo Maduro. Então, diferente do Chaves, o Maduro pegou dois momentos de queda substancial do preço do petróleo, de pandemia e das sanções internacionais, que eu entendo que é o fator principal da desestabilização e desorganização econômica venezuelana. Acho que é bom lembrar que, a partir de 2016, é um momento em que inicia um processo de escassez de produtos básicos, é justamente o momento em que o Guaidó se autoproclama presidente da Venezuela, o governo dos Estados Unidos reconhece o Guaidó e congela os ativos, as reservas internacionais que a Venezuela tinha no Banco Central americano. Vamos pensar se fosse no caso do Brasil. Nós também teríamos muito pouco reserva para importar todas aquelas coisas que a população precisa, né? Pasta de dente, papel higiênico, alimentos. E a Venezuela me surpreendeu muito quando eu fui para a Venezuela em 2014 e 2024, porque eu sabia que eles tinham enfrentado uma grande crise. Então, grande parte do êxodo populacional se deve por uma crise em que se instalou a fome, um período de precariedade, mas 2024 a economia venezuelana e 2025 também pelos dados da CEPAL é a economia que mais cresce na América Latina. Claro que vem de uma base muito deprimida, mas houve um processo paradoxal também, porque teve que dolarizar a economia, mas de melhora substancial das condições de vida da população. Então, a Venezuela vinha num processo de retomada da estabilidade, retomada do crescimento econômico e, por fim, com essas políticas públicas que eu acho que são muito importantes de serem resgatadas, né? Tanto a organização das comunas, um espaço que disputa e acessa parte do orçamento público de forma autogerida, o que eu acho que é muito importante, como os espaços do cuidado, né? Cada vez mais a população vai envelhecendo e essa socialização, estatização do cuidado, parece que é uma grande experiência venezuelana. Os idosos ali têm espaços de socialização, espaços de cuidado garantidos pelo Estado. Essas políticas públicas me parece que vão ser ameaçadas e constituem uma ruptura com um legado de inclusão da população mais pobre nos projetos políticos e de que a renda petroleira, ao invés de ser apropriada pelas grandes empresas, passa a financiar uma série de políticas públicas de distribuição de renda, de proteção social, que são muito importantes. Entendi. Eu queria ampliar um pouco mais aqui a nossa... Diga. Eu queria comentar um pouco sobre o que a Juliane falou. Eu acho que um pouco dessa estabilidade econômica da Venezuela nesses últimos 5 anos, principalmente a gente vai precisar, no pós-pandemia. Só um minutinho, Ian, porque agora a gente realmente precisa fazer mais uma pausa e vamos agora para um breve intervalo e já voltamos. Três amigos universitários. Quem são esses dois santinhos? Nossos amigos. Essa é a Letícia e esse é o meu irmão do peito, Leon. Não, ele é o meu irmão do peito. Diante de descobertas e muitos desafios. Vou comer. Meu pai trabalha em Brasília. Se vocês fizerem alguma coisa que a gente, vocês estão... Sabe a minha filosofia.
Proibido proibir. Um filme de Jorge Duran, hoje, 21h30. Segunda, no Brasil visto de cima. A Serra dos Carajás. Das entranhas das serras surgem as mais puras e valiosas jazidas de minério de ferro do mundo. 18h. Olha quem tá aqui. É a produção independente brasileira ocupando o espaço que merece. 2, 3 e lá vou eu! Na TV Brasil, o que é nosso ganha destaque. Você sabe falar poesia? O quê? Vamos ensinar uma pra ela. Desde uma nova programação infantil repleta de alegria. Passando por obras incríveis da nossa dramaturgia. Quem te disse isso? Eu é que pergunto. E a minha risada é a maior barulheira. Séries que fazem chorar e também gargalhar. Chegando o momento de questionamento. Para experimentar, perceber, pensar em outras alternativas. A gente tem muito a aprender. Uma seleção fenomenal de conteúdo documental. Numa sociedade escravista, alguém poderia imaginar que a escravidão ia acabar, mas ela acabou. E ela acabou através de quê? De luta, resistência. Produções regionais de diversos gêneros para todas as idades. Em parceria com a Ancine, o audiovisual brasileiro ganha força via Prodave. A gente tem que encontrar formas de amplificar isso. Tudo isso e muito mais aqui na tela da gente. A gente tem muita história para contar ainda, porque são histórias extraordinárias mesmo. A nossa janela para a produção independente. Esse pessoal leva a poesia a sério. O marido que perdeu a esposa é viúvo. E uma mãe que perdeu o filho? Nós não temos nome para isso. Mães que perderam seus filhos pela violência policial. A gente não tem direito nem ao luto, porque a gente tem que ir em busca da verdade. Mães que têm coragem de seguir em frente. A gente luta nem mais pelas nossas que já foram, mas para que não aconteça de novo. Mães de luta, no Caminhos da Reportagem, segunda, 11h. Estamos de volta com Brasil no Mundo, diretamente dos estúdios da TV Brasil, no Rio de Janeiro, hoje contando com a presença da economista Juliane Forno. Juliane, aqui no nosso debate, por tudo que a gente já conversou até agora e esse cenário que parece estar delineado aí, a gente tem o presidente dos Estados Unidos com um discurso, né, falando, inclusive, claramente na doutrina Monroe, né, a América para os americanos, ou seja, falando claramente que ele espera que o continente esteja subordinado aos interesses dos Estados Unidos, né, subjugado, acho que seria até a palavra mais certa. Ao mesmo tempo, a gente vê ali na Europa a Rússia, a guerra na Ucrânia, China fazendo exercícios militares ali em Taiwan. A impressão que a gente tem, olhando esse tabuleiro geopolítico, é que a gente tem 3 grandes zonas de influência hoje no mundo: Rússia, China, Estados Unidos. Os outros países, né, todo o esforço que o Sul Global vem fazendo de articulação, os BRICS, como é que ficam os outros países diante de um cenário como esse, né, de superpotências projetando seu poder de uma forma tão clara? Eu não acho que haja um processo equânime de projeção de força e influência global. Eu acho que tem os Estados Unidos, né, claramente fazendo uma investida para garantir a sua influência, né, no processo a forceps, né, de garantir os seus interesses políticos e econômicos na região latino-americana. Eu acho que, por um outro lado, de maneira muito menos intensa, a Rússia buscando proteger a zona do que era a antiga União Soviética. Então, a guerra com a Ucrânia é uma tentativa de impor um freio ao avanço da OTAN sobre os países ali do leste europeu. E acho que a China, muito mais resguardada, buscando garantir, né, o que ela identifica como seu território, que inclui Taiwan. Então, eu acho que China, com interesses muito mais econômicos, então a preservação de um caráter mais pragmático, da preservação de interesses comerciais, é um pouco o que move a política externa chinesa, a não intervenção e a garantia da autossoberania dos povos, a autodeterminação dos povos.
a Rússia mais contida ali no que era, né, a sua zona de influência, e os Estados Unidos buscando, exatamente como você falou, subjugar vários povos. Eu acho que segue existindo uma disputa principal, ainda que o Departamento de Estado tenha identificado que o conflito com a China deve ficar para um segundo momento. Eu acho que essa é a grande tensão internacional. Os Estados Unidos buscando se reposicionar na América Latina para fazer frente nessa fronteira oriental com a China, que está, na minha avaliação, acumulando forças, por isso, inclusive, né, a não intervenção direta nos conflitos latino-americanos, acumulando forças para se contrapor ao interesse dos Estados Unidos, não de forma análoga, com zonas de influência distintas, mas com uma postura política, militar e econômica muito distinta dos Estados Unidos. Jamil, como é que você analisa a reação dos países europeus à invasão da Venezuela? A gente viu notas, tweets, enfim, manifestações em redes sociais. Todas elas me pareceram, não sei se você concorda, evidentemente, mas todas, pelo menos as que eu li, me pareceram muito aquém da gravidade do ato, né? Como é que você analisa essas reações na Europa? Mas se você quiser expandir também, fique à vontade. Sem dúvida, Cris. A cacofonia europeia ficou muito clara nas primeiras horas depois da captura de Nicolás Maduro, cada país falando de uma forma completamente diferente. Hoje, neste domingo, já uma nota mais coerente do próprio bloco, do bloco inteiro, quase inteiro, porque a Hungria não aderiu, basicamente, ao comunicado conjunto, mas muito, muito aquém da gravidade, como você falou, e do fato. Qual é o fato? A invasão de um país, basicamente, e a captura de um líder estrangeiro, obviamente com violação de soberania e também do direito internacional. Agora, não foi por acaso que Donald Trump faz essa operação neste momento. Ele sabe da fraqueza, neste momento, política da União Europeia. Ele sabe que a Rússia está envolvida no seu próprio conflito, que a China não quer um conflito neste momento, na verdade, não quer nenhum tipo de envolvimento militar pelo mundo, e também sabe que a América Latina está dividida, como nós estamos vendo desde sábado, com as declarações, cada uma indo para um lado diferente, claro, com o Brasil, Chile, Uruguai e Colômbia tentando formar um bloco um pouco mais coeso. Mas o fato é que o mundo desestabilizado, a União Europeia enfraquecida, a Rússia preocupada com outro lugar do mundo, obviamente isso deu uma avenida muito mais propícia para que o governo americano pudesse fazer essa operação sem uma gritaria geral ainda mais intensa no exterior. Vamos ver como vai ser, por exemplo, na segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU, mas eu suspeito que nós vamos ter, talvez, algumas declarações fortes, mas nada além disso. Depois, na terça-feira, é a vez da OEA. A OEA vai fazer uma reunião de emergência convocada pela Colômbia, mas sem dúvida nenhuma os aliados do Donald Trump e o próprio governo americano vão estar presentes justamente para impedir qualquer tipo de avanço. Então, em termos internacionais, nós não temos nada neste momento que possa parar, que possa frear algum tipo de ação como a que nós vimos na Venezuela. Neste momento, e essa parte dramática dessa história, o direito internacional está suspenso. Aproveitando ainda os termos da entrevista do presidente dos Estados Unidos, Ian, ele cita, ele e os secretários, enfim, em algum momento, agora não me recordo exatamente, mas tem dois países que são mencionados na entrevista, né? Cuba e Colômbia. Você acha que, enfim, diante do que a gente viu, está vendo na Venezuela, a gente pode ter um próximo alvo na América Latina, ou a ação dos Estados Unidos vai se circunscrever à Venezuela? Como é que você leu essas declarações e essas referências específicas a esses dois países?
Cris, diante do cenário que a Juliane colocou, eu não acho que a ação americana na Venezuela foi uma ação ideológica. Ela foi uma ação pragmática para poder conservar recursos naturais que vão ser muito importantes dessa próxima fase que está vindo, entendeu? Esse enfrentamento inevitável com a China no Oriente distante, né? Então, eu acho que a menção do Petro ali, ele faz uma menção... Mas se ele estivesse preocupado com droga, de verdade, ele ia atrás do México, né? Não ia atrás da Venezuela. Ele foi, basicamente, buscar petróleo. E se fosse uma questão ideológica, ele teria ido atrás de Cuba, né? Que talvez não haja nenhum outro símbolo tão importante para os Estados Unidos no campo ideológico do que Cuba. Então, eu acho que ele olhou para a Venezuela como um grande depósito de petróleo mesmo e pensou em gerir aquele país como uma empresa. Por isso ele escolhe a Delcy Rodrigues, porque ela ficou à frente da economia, conseguiu tirar a produção de 300 mil barris para 1 milhão e pouco de barris esse ano agora. Então, ele vê nela uma executiva, alguém que é capaz de fazer crescimento na Venezuela. Entendi. Vamos falar mais especificamente das repercussões aqui para o Brasil, né? Jamil, você conversou também com muita gente, enfim, a diplomacia brasileira toda muito preocupada, obviamente, com essa situação, né? Então, quais são as primeiras impressões aqui do Brasil diante do que está acontecendo? Olha, 2 pontos fundamentais no governo brasileiro e que eu realmente acredito que nós podemos ter como impacto em 2026 no Brasil. O primeiro deles é o precedente. Se isso tiver êxito, se essa operação de fato abrir o mercado de petróleo para os Estados Unidos, se de fato houver uma mudança no regime no sentido de oferecer essa maior abertura, ou seja, se a operação militar der resultados, resultado não é derrubar todo o chavismo, resultado não é tomar a Venezuela, o resultado pode ser atender aos interesses econômicos e ponto final. Mas se isso der resultado, o medo do governo, na verdade não só do governo brasileiro, mas de várias diplomacias latino-americanas, é de que isso sirva como uma espécie de precedente poderoso para que o método Trump possa se proliferar em outros lugares da região e, por que não, em outros lugares do mundo, inclusive. Outros lugares do mundo, eu digo, exagerando o mundo, mas, obviamente, temos o Oriente Médio ainda como uma preocupação, mas também tem a Groenlândia, né? A Groenlândia que parece que não faz parte do hemisfério ocidental, mas tem muita gente que insiste que sim. E os europeus muito preocupados obviamente, com o impacto que isso poderia ter. Então, em primeiro lugar, só voltando na questão brasileira, sim, o Brasil preocupado que o método Trump tenha êxito e, portanto, que seja criado um precedente para outros lugares na nossa região, ou seja, que isso se prolifere. Então, sem dúvida nenhuma, essa é uma preocupação. E a outra preocupação, claro, é que isso tudo, de alguma forma, se transforme em munição para a eleição em 2026, não só no Brasil, como também na Colômbia. Então, um impacto, em primeiro lugar, de abrir um precedente, e o segundo impacto de efeito nas eleições domésticas de Colômbia e de Brasil. Essa é uma preocupação concreta, Juliane. Assim, nós já entramos nesse ano de 2026, né, dessa forma, com esse ataque brutal, e temos eleições aqui no Brasil, temos eleições na Colômbia. Né? De fato, é um cenário, a gente até pouco tempo poderia pensar, não, isso aí é um exagero, isso não vai acontecer. Mas, enfim, diante do que aconteceu, do que está acontecendo agora, né, essa parece ou passa a ser uma possibilidade real, não de uma ação militar aqui, evidentemente, mas algum tipo de ação de operação que pode ser mais explícita, mais camuflada ou não. Devemos temer esse tipo de situação? Com certeza. Acho que o Jamil fala em método Trump, e eu diria em método Trump dentro de uma metodologia imperialista dos Estados Unidos, né? Que, independentemente do governo ser democrata ou ser republicano, essa ofensiva para a dominação política e econômica dos países não alinhados, ou mesmo, né, com o Trump, dos seus aliados históricos, eu acho que é uma forma
que conformam a própria natureza imperialista dos Estados Unidos. Então, acho que o método Trump ele é mais explícito, né? Ele retoma essas categorias, esses instrumentos típicos do imperialismo clássico, mas não se encerra no próprio Trump. E eu acho que o principal impacto é esse impacto da domesticação política e econômica. Veja, é a identificação de que se você ousa proteger os seus recursos naturais, e vamos falar que o Brasil é um grande depositário de recursos naturais, inclusive de terras raras, né, que vai ser o grande elemento de rivalidade internacional. Ou seja, a proteção desses setores, eventualmente a nacionalização das refinarias que foram privatizadas no governo Bolsonaro, o maior controle sobre os recursos petrolíferos e mesmo uma política econômica de caráter mais nacionalista e dependente, isso se choca com a força dos interesses norte-americanos para a região. Então, eu acho que um pouco é este recado que vai, obviamente, ecoar nas urnas, tanto do ponto de vista da munição ideológica das oposições de direita, mas também dos instrumentos típicos de guerras híbridas, né, que envolve espalhar, né, uma série de fake news e a própria intervenção de caráter mais explícito. Então, acho que a gente deve se preocupar e deve se preocupar a longo prazo. Mesmo vitorioso o candidato do Petro, mesmo vitorioso o Lula nas próximas eleições, esse é um recado de que esses governos devem estar domesticados e submeterem economicamente, ou eles vão ter o mesmo destino que teve o governo de Nicolás Maduro. Jamil e Ian, Jamil, pelo que você relatou, o que eu entendi é que o governo brasileiro teme uma espécie de efeito contágio disso, desses métodos do Trump, do método Trump, né? E isso poderia ser reproduzido em outros países. Se os Estados Unidos fizeram, outros podem tentar. Evidentemente, a capacidade de projeção militar dos Estados Unidos é infinitamente maior do que a grande maioria dos países, ou de quase todos os países. Mas, por exemplo, pensando na situação do Oriente Médio, do que Israel tem feito, essa não é uma hipótese improvável, né? Você acha que isso, em nível local, regional, lá no Oriente Médio, né, isso poderia estimular, por exemplo, a Israel avançar, voltar a agredir alguns países vizinhos com mais intensidade, ou, enfim, avançar em outras frentes, encorajado, talvez, por esse método Trump? Olha, Cris, é curioso que você tenha dito isso, porque hoje mesmo saiu uma coluna no jornal Haaretz, de Israel, dizendo que há um elemento que une, depois da Venezuela, há um elemento claro que une Netanyahu a Donald Trump, o colonialismo. Isso é uma coluna que foi publicada no jornal israelense Haaretz neste domingo, ou seja, sim, existe uma espécie de autorização, aquela história, se ele pode, por que eu não? Né? Então, obviamente, você dá uma chancela, você, de uma certa forma, abre uma porta muito perigosa para que outros, em outras partes do mundo, também ousem simplesmente suspender o direito internacional, as regras da diplomacia e implementar, basicamente, os seus interesses nacionais com base na força bruta. É curioso, porque, olha só, não acaba, e a gente falou muito nesse programa sobre o dia seguinte, acaba de sair uma notícia, justamente de Marco Rubio, o secretário de Estado norte-americano, explicando o que será o dia seguinte em termos de pressão. A pressão que ele explica é o seguinte, que a partir de agora uma espécie de quarentena será imposta a todo o petróleo venezuelano que saia e que esteja, claro, dentro daquele esquema das sanções. E essa quarentena seria, então, utilizada para pressionar aqueles que ainda ficaram no governo, eventualmente a nova presidente, mas também o grupo que está no poder, para dizer, olha só, nós ainda temos o controle, ou podemos ainda colocar muita pressão sobre o principal recurso de vocês. Então, fiquem atentos, isso pode ainda afetar muito. É uma espécie de diplomacia de caioneiras do século XXI, né? Não é muito diferente do que nós vimos no século passado. Insisto, se o governo americano adota essa postura, ele não adota apenas nessa região, ele também abre a possibilidade para que outros, em outras partes do mundo, se sintam confortáveis a usar dos mesmos métodos. Queria te ouvir sobre isso também, Ian.
se esse efeito contágio, a gente pode ver, digamos assim, uma propagação disso. Cris, eu acho que se a gente olhar para trás, a gente vai ver que esse efeito contágio ocorreu durante o século XXI inteiro. A invasão do Iraque pelos Estados Unidos alimentou a força da Rússia para invadir a Geórgia em 2008. Logo em seguida, Israel passou a ampliar a sua ocupação nos territórios ocupados. Em 2014, a Rússia simplesmente retomou a Crimeia e em 2022 invadiu a Ucrânia, né? E em 2023, um ano depois, Israel fez uma guerra quase genocida de limpeza étnica em Gaza. Ou seja, todos esses movimentos são exatamente movimentos contra o direito internacional, contra o multilateralismo, enfim, são movimentos imperialistas, de fato. Bom, eu não queria terminar o programa sem falar novamente do Brasil, né, da relação do Brasil com essa história toda. O Brasil, tradicionalmente, tem tido, ou tem se esforçado, pelo menos, para ter um papel de mediação em situações de conflito, especialmente, claro, quando eles acontecem perto da gente. Diante do que aconteceu, Juliane, você acha que o Brasil tem ainda algum espaço de atuação nesse processo tão confuso que a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Os próximos dias ainda estão muito nublados, né? Me lembro daquela expressão, a névoa da guerra, né? A gente está nesse momento, houve os bombardeios, o presidente foi capturado ilegalmente e a gente está se perguntando sobre o que será o amanhã na Venezuela. Existe algum espaço de atuação no Brasil nesse momento, considerando inclusive que o presidente Lula tem uma relação com o presidente dos Estados Unidos? Como é que fica a posição do Brasil diante desse novo cenário que causa tanta perplexidade para a gente, Juliane? Eu acho que a posição do Brasil de ser essa liderança local mediadora de conflitos foi um pouco prejudicada quando o governo Lula não reconheceu o resultado das eleições na Venezuela e, posteriormente, quando bloqueou ou contribuiu para impedir que a Venezuela entrasse nos BRICS. Eu acho que o Brasil perdeu ali a oportunidade de seguir, inclusive, com uma tradição da sua política externa, que é o respeito à autodeterminação dos povos e a garantia de que mais países latino-americanos se integrassem nesse bloco. Eu acho que o Brasil ainda, apesar disso, tem condições, né, de liderar uma ofensiva, uma resistência latino-americana, mas vejo os primeiros sinais como sinais ainda muito temerários. Quer dizer, a nota do Lula foi uma nota muito importante, mas ela não nomeia os Estados Unidos, assim como os BRICS, né, que se reuniram pós bombardeio dos Estados Unidos no Irã, também não nomearam os Estados Unidos, então tem uma certa cautela ali de identificar quem são os verdadeiros inimigos, assim como, né, usa de expressões muito genéricas da paz, né, e da soberania de forma muito pouco conceituada. Então, acho que o Brasil deveria cumprir esse papel, acho que ele é o país que melhor reúne as condições para cumprir esse papel, né? Mas a minha avaliação deveria pesar um pouco mais a mão, né? Ter uma ação mais enérgica, que pode ser, deve ser no campo diplomático, mas também que eventualmente pode esbarrar no campo comercial, né? Com alguma retaliação organizada, obviamente, com os demais países latino-americanos. Vamos ver o que sai da reunião da CELAC, assim como outros países, né, partícipes do BRICS. Eu acho que deveria ter uma ação mais enérgica. Quer dizer, ver que um país unilateralmente se arroga esse papel de polícia do mundo, que captura, sequestra um presidente no seu próprio território, passar tão impune, né, ou passar ali ao sabor de meia dúzia de notas genéricas, eu acho muito preocupante. Eu acho que o Brasil deveria ter uma ação mais enérgica nesse sentido. Vamos acompanhar atentamente essa situação de tensão aqui na nossa fronteira. Certamente vamos voltar a esse assunto. E esse foi o Brasil no Mundo, um programa semanal sobre o que movimentou o noticiário internacional e como isso impacta o Brasil. Quero agradecer aqui a presença no nosso estúdio da economista Juliane Furno. Muitíssimo obrigada pela participação, Juliane. Obrigada, Cristina, Jamil, Ian e a todos que nos acompanham. E agradeço também aqui aos meus companheiros, Jamil Chad. Obrigada, Jamil, boa noite.
Boa noite, Cris. Boa noite, Ian. Boa noite, Juliane. Boa noite a todos que nos acompanharam. E certamente essa semana, essa névoa da guerra, não sei se ela se dissipa da forma que a gente pode esperar, mas certamente nós vamos estar acompanhando e tentando olhar por meio dela. E agradeço também imensamente aqui ao Ian Boechat, em São Paulo. Obrigada, Ian. Boa noite. Obrigado, Cris. Obrigado, Jamil. Obrigado, Juliane e todo mundo que ficou com a gente até agora. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada também aos nossos espectadores. Domingo que vem, o Brasil no Mundo está de volta, sempre às 7h30 da noite, na TV Brasil. E lembrando, você também pode nos acompanhar no TV Brasil Play ou no canal da TV Brasil no YouTube. Boa noite, até a semana que vem. Nas manhãs de segunda, tudo sobre a produção e cultivo no estado do Amazonas. A vida no campo